Pedro Panocchi. Vamos. CBN Direito em Pauta, com Daniel Teixeira. Aí, toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui com o Daniel Teixeira, que comanda o nosso CBN Direito em Pauta, pós-feriado. Tudo certo? Descansou um pouquinho ou trabalhou no feriadão? Daniel, bom dia. Bom dia, trabalhei bastante. Fui jurado no concurso de pamonha, comi pamonha até... Ah, mentira, você tava por lá? Meu Deus, sim. Experimentei... Foi sucesso, né, o festival, foi um sucesso, né? Lotado. Foi muito legal. A Brasel fez a curadoria do concurso, com mais de umas 20 barracas, de provar pelo menos 12 barracas de pamonha, uma doce e uma salgada. Pensa, não almocei nem jantei no dia. Você foi que dia? Ontem? Que foi a final do concurso? Não, ontem foi só o resultado, né? Eu fui no sábado. Foi no sábado. Minha Nossa Senhora. Mas foi uma festa muito bonita, muito legal. Legal, o resultado, inclusive, já foi divulgado aí pela Prefeitura de Cuiabá, né? E também algo que você sempre coloca em pauta aqui, né, Daniel, nos nossos programas, né? Destacando ali produtores da agricultura familiar, um evento importante também como um instrumento de valorização, né, da economia rural. Rapidinho, antes da gente chegar aqui o nosso quadro, muito interessante, né, o festival, e pelo que a gente pôde acompanhar, apesar das filas, né, que se formaram ali na Estrada de Chapada, foi uma opção aí para a família, para o pessoal aproveitar esse feriadão, né? Ah, sim, é uma opção de lazer interessante. Eu acho que tudo que bota o cara para a rua, para ele ver a natureza, para ele aproveitar tudo de bom que a gente tem, esse sol maravilhoso, essa beleza natural, eu acho que vale a pena. Tá aí, só para não deixar passar batido aqui, ó, na categoria pamonha doce, o primeiro lugar ficou com a Pamonharia Reis, e já na categoria pamonha salgada, a vencedora foi a barraca Dois Irmãos, que também conquistou o prêmio de barraca mais bem decorada. O povo, além de caprichar lá na culinária, também caprichou na decoração que foi realizada ali no festival. Uma programação aí também que foi realizada ao longo do final de semana, que nós tenhamos, né, outras iniciativas dessa natureza, porque a população aqui da Baixada Cuiabana merece. Mas, enfim, vamos aqui à nossa prioridade de hoje. O Adriano tá falando aqui, ó, que você ficou o dia inteiro comendo pamonha, Daniel. Foi mais ou menos isso, Adriano, que ele aproveitou aí nesse final de semana. Você prefere a doce ou a salgada? Deu pra ver o resultado aqui. Eu como de tudo, né? A salgada é muito boa, a salgada é quase uma sobremesa, né? Meu Deus do céu, bom demais, bom demais. Enfim, que venham outros festivais aí também realizados aqui na Baixada, que a nossa população merece. E se for de comida, então, menino, aí tudo vira festa. Mas enfim, Daniel toda quarta comanda aqui o nosso CBN Direito em Pauta. Fica à vontade para apresentar o nosso convidado dessa manhã. O que é que você trouxe aí para compartilhar com a nossa audiência, Daniel? Olha, eu trouxe um advogado raiz, um advogado que atua muito no Tribunal do Júri, como eu via meu pai atuar, e é o advogado que a gente se acostumou quando a gente é novo, quando a gente é pequeno, a gente vê o advogado como aquele que está na tribuna, está tirando o homicida da cadeia, e é por isso que eu digo que o advogado mais clássico e característico é esse advogado do Tribunal do Júri, né? É o advogado que debate, o advogado que tem aquele discurso acalorado, e o Rodrigo Pozo é um desses caras, né? Um cara que tem uma atuação muito, muito interessante, muito polêmica, milhares de seguidores no Instagram, e eu queria muito que ele trouxesse hoje aqui essa experiência dele. Vamos fazer algumas perguntas aí para a gente entender os bastidores dessa atuação tão bonita. Tá aí, então. Dr. Rodrigo Pozo, advogado criminalista, é o nosso convidado dessa manhã. Doutor, seja bem-vindo. Fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência. Bom dia a todos aí. Bom dia essa casa maravilhosa, CBN. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos aqui da equipe. E tô aqui, tô disposto aqui a falar e vamos para cima. Fica à vontade, Daniel, para começar o nosso bate-papo. Lembrando que você, ouvinte, participa aqui pelo YouTube, CBN CBA, ou também pelo nosso WhatsApp 65998035580. Pergunta de praxe, como é que ele começou, o que levou ele a ser advogado? Contar um pouco da história do Rodrigo Pozo. Tá. Daniel, eu comecei, assim, o que me levou a ser advogado foi, muita gente não sabe, mas meu pai era criminalista lá em Cáceres. Eu tive um convívio pouco com ele, que ele faleceu quando eu tinha 8 anos, mas sempre ele me levou, quando tinha alguma atuação dele, eu ia. E aí eu ficava vendo, às vezes eu até lembro quando ele foi até
atender alguém e eu fiquei dentro do carro vendo o giroflex da polícia. Então essas coisas me marcaram e logo na minha trajetória eu sempre ouvia falarem bem dele. E acabou naturalmente aí, fui caminhando pro direito. E assim e o direito penal, quando tive o primeiro contato, apaixonante. Você sabe, né? Você teve isso em casa, né? É isso. Mas tem o criminalista que não faz o júri, né? O que te leva ao tribunal do júri? O tribunal do júri, Daniel, é aquela magia, aquela essência de ser algo ali. É algo diferente que só você... Não tem como... tem como você orientar as pessoas no tribunal do júri, os alunos, mas não tem como você fazer um tribunal do júri e falar, olha, é assim. Não tem, você pode se espelhar e o tribunal do júri é de cada um. Então, essa peculiaridade de ser de cada um que me chama a atenção e que motiva. E tem um perfil, então, de advogado do tribunal do júri? Então tem tem criminalista que não faz júri, é isso? Isso, eu pego, maioria dos casos, tem criminalista que vai até a primeira fase. E aí, depois da pronúncia, ele não atua. Aí ele passa para você? Aí ele passa, combina comigo lá e a gente... e aí daí no plenário eu assumo. E é muito desgastante, né? É algo que você precisa ter, igual eu falo, o tribunal do júri você só lida ou com quem matou ou tentou matar. Essa é a história. Explica bem, o tribunal do júri é para que tipo de crime? O tribunal do júri que vai para o tribunal do júri são os crimes dolosos contra a vida, o procedimento do tribunal do júri. Então são quando a pessoa mata ou tenta matar. Por vontade de matar. Por vontade de matar. Isso. Não, um crime, um atropelamento culposo não vai para o tribunal do júri. O culposo não. Agora, se ele tem o dolo eventual, né? Que aí já é um pouco mais a galera do direito. Bebeu, você estava 300 por hora, 200 por hora, não tem como falar que ele não assumiu o risco de matar. Assumiu o risco e ele queria o resultado, né? Aceita o resultado, tá nem aí pelo resultado. Então, isso aí é o dolo eventual e aí sim vai para o tribunal do júri. Esse sim, nesse sentido. E você pode falar de algum caso que marcou a sua vida, ou então um caso que você pode contar para a gente aí, que eventualmente pode ter até mudado a sua vida, na sua carreira? Daniel, assim, em vários casos eu atuo, já gera uma polêmica, né? São os casos aí de repercussão que vai a nível nacional. E assim, tem alguns casos que quando afronta a advocacia, quando afronta a minha prerrogativa, e você tem que atuar, que você fala, e aí esses aí marcaram também. Tem juiz, delegado que me xingou, mandou eu lá para tomar não sei aonde. Tem juíza que mandou, vai te catar em plena audiência. Tem juiz que apreendeu meu celular no meio plenário do tribunal do júri. Então tem promotor que falou semana passada, falou assim, então bora lá fora nós dois. Eu falei, bora. E aí... Chamou pra briga. Chamou pra briga. Aí eu falei, rapaz, mas eu tenho aí uns 20 anos de kickbox. Bom, mas se você quiser, eu acho que eu vou querer essa história de ir lá fora. Mas então essas atuações que eu me sinto que, por exemplo, quando afrontou a advocacia, aí não tem jeito. É algo que está aqui dentro e eu não consigo deixar de atuar de uma forma incisiva. É mais ou menos isso. Professor Jorge Godoy já está aqui conosco, Daniel. Está Grande mandando um bom Jorge dia Godoy. aqui para toda a bancada. Está dizendo assim, excelente escolha do Dr. Daniel em enaltecer também o Tribunal do Júri. Abraços também ao colega Dr. Rodrigo Pouso. Ele está sempre presente aqui na nossa transmissão. Já mandou um alô para vocês, doutores. Meu abraço, Jorge Godoy também. Um grande tribuno no Tribunal de Júri também, né? Sim, professor Jorge, gosto muito dele, amigão. E é o mestre, né? A gente tem que... Ele é das antigas. É das antigas, Ele é raiz também. Raiz. Jorge é dos meus. Fica à vontade, Daniel. Agora 9h17. Você que está sintonizando agora, o Dr. Rodrigo Pouso, que é advogado criminalista, é o nosso convidado dessa manhã, inclusive trazendo aqui alguns detalhes, né? Algumas curiosidades que são aqui também da nossa audiência com relação ao Tribunal do Júri. Já estou vendo que tem mensagens chegando aqui, já tem gente já falando de casos polêmicos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a participação da nossa audiência também. Pouso, vamos lá. O júri vale mais a prova ou o jeito que se apresenta ela? É um teatro mesmo? Assim, o júri hoje, eu sempre falo o seguinte, o que tem que valer é o que está no processo. Fora do processo, fora daquela caixinha, não está no mundo jurídico. Mas existe aí as repercussões, as condenações fora do tribunal do júri, que já é pela internet, que já é a mídia em si, que já traz aí. Então, assim,
O que eu, pelo menos a minha atuação, ela é baseada no Código Penal, no Código de Processo Penal e na norma. E assim, a forma de você levar isso, que aí é de cada um. Tem gente que, esses dias eu vi um advogado que deu uma cambalhota, outro levou um violão para tocar. Então, mas assim, é da essência do tribunal do júri. Falar que assim, que é um teatro, aí vai de cada um. Eu tenho uma forma incisiva, eu tenho uma forma que eu levo a norma, mesmo porque que está ali olhando, que sai para gravação, essas coisas, é o que está na lei. Então, eu não posso fugir muito disso. Então, assim, eu acho que a atuação no tribunal do júri, ela depende de cada um. Tem gente que gosta de fazer aí essas firulas aí, eu não gosto muito, não. Tem algum advogado das antigas que você se inspirou, que você assistiu o júri, pra você falar assim, olha, eu gostava desse estilo? Assim, primeiramente eu queria, aqui hoje eu tô do lado de uma pessoa que eu admirava muito, que era teu pai, Zoroastro. Olha, eu sempre ouvi Zoroastro, então é uma pessoa que eu tenho uma inspiração também. Eu gosto da atuação de vários tribunos aí, gosto da forma enérgica também que o Quaresma ele atua, gosto de vários pessoas tribunos que a gente começa a seguir, olhar e assim, e ver muitas vezes se teve algum erro, algum excesso para a gente não começar. Logo no começo a gente já sai atacando, mas o tribunal do júri hoje, eu preciso assim, cada tribunal do júri é como se fosse um apontamento ou algo assim, que você precisa entender, você precisa achar aonde que está esse caminho para você não errar. Então cada tribunal do júri é um filme, né? Um livro praticamente, né? Isso. E cada tribunal do júri é um tribunal do júri. E deixa eu te perguntar, vamos lá, de um advogado para outro, tem um que tem um estilo, tem uns que ficam lá no púlpito, tem outro que chega mais perto. Sim. E a gente tem toda uma estratégia, mas a gente sabe que tem uns que conseguem emocionar mais o jurado ou não. Faz diferença? A capacidade de se comunicar, a capacidade de transmitir a informação, faz diferença? O que nós temos que levar é para o jurado. O jurado ali no tribunal do júri, que é o juiz que julga. Então, nós temos que levar a norma e o poder do convencimento. Então, você tem jurado que vai se apegar a alguma coisa do que você falar, de alguma coisa que ele sentiu da verdade sua, ou do que ele não gostou de você. E aí, você, lógico, eu tenho vários livros de comportamento que você tem que enxergar muitas vezes como o jurado está passando mão no cabelo, como o jurado está olhando para lá, para cá, e você tem que buscar, você tem que ficar olhando para os 7 jurados ao mesmo tempo e você entender o que cada um... Tem jurado que você já entendeu que está com você, tem jurado que está te odiando, tá lá assim, esse advogado, pela expressão você consegue, eu falo assim, eu tenho que buscar aquele. Então, muita gente não sabe desses bastidores, acha que tá ali o cara falando, e até eu falo para os advogados que estão começando, não é chegar lá e ficar... Se você ficar monótono ali, você não vai... prender atenção, né? Não vai prender atenção. E ele não vai se apegar a alguma coisa que você falou ou um gesto que você fez. E isso que vale. O que importa para o jurado ele é o juiz leigo, não é ele que vai fundamentar, ele só vai colocar o voto sim ou não, ele vai se apegar a alguma coisa ali. E até para esclarecer aqui, doutor, o ouvinte, né, que está aqui nos acompanhando, que já ouviu essa expressão, tribunal do júri, basicamente como é que funciona, né? Cada julgamento tem um número diferente, depende do caso, como é que isso funciona na prática? E esse processo, se a gente pudesse resumir, né? O senhor faz ali a defesa, os jurados vão prestando atenção ali em tudo que está sendo exposto, né, pelas partes, ao final faz-se uma votação. Como é que funciona basicamente para o ouvinte compreender um pouco mais desse assunto? Existe a seleção dos jurados, que ele seleciona uma quantidade de jurados por uma temporada, e aí esses jurados são convocados no dia do júri. Tem que ter um mínimo, um quórum legal lá. E aí, daquele quórum que está lá no fórum, lá, nós escolhemos 7 jurados. Aí que vai sentar e vai formar o conselho de sentença. Lá no momento do julgamento, tem um número X à disposição e definem-se 7 por ali. Isso. E essa escolha é feita por quem, doutor? Começa assim, sorteio, vai sorteando, só que a defesa fala primeiro se ela quer recusar ou se ela aceita. Quantos recusas você tem direito? 3 recusas a defesa tem direito injustificável. E é só no olhômetro? Tipo, eu fui com aquela cara daquele fulano ali, eu posso recusar ou não? Assim,
Para quem, assim, muita gente também não sabe, é bom explicar. Nós fazemos um estudo antes dos jurados. Temos que saber quem é que está ali. Para quem já está mais num caminho mais profissional do tribunal do júri, tem que ter esse cuidado de você fazer esse estudo antes de saber quem é o jurado. Mesmo porque a lista do jurado, ela está aficionada na porta do fórum. E lá é público. Aí você dá pra puxar a capivara ali do cidadão. Inclusive até algo polêmico que diz que não poderia filmar jurado, né? Essa aqui já vou puxar a primeira polêmica. Não pode filmar jurado, mas fica pregado o nome dele lá na porta do fórum. Então, qual o sentido? E outra coisa, como o júri é público, o jurado tem que ter também o compromisso, que é o compromisso de estar ali sabendo que você está ali votando. Para resguardar a vida do jurado, do advogado, do promotor, do juiz, é a mesma coisa. Então é algo que eu estou dizendo, é que quando transmite o tribunal do júri, não poderia filmar os jurados. É isso que eu já estou dizendo. Mulher condena mais que homem? Mulher é mais dura? É uma polêmica esse aqui, e eu quero que não gere polêmica, que aqui eu não estou para estar debatendo aqui, né, o ramo feminino. Mas é o seguinte, Daniel, a lista do jurado hoje é composta por mais mulheres. E eu entendo que, assim, a sociedade não é muito mais mulheres. Por exemplo, que eu estou dizendo, hoje tem vezes que são 70%, quase 80% de mulher para você escolher. E eu entendo que nesses casos que tem, e assim, a mulher tem uma sensibilidade maior do que o homem. Tem algo assim que lá no tribunal do júri parece imagens feias. E eu entendo que eu acho que a sensibilidade para o caso, entendo que a mulher condena mais que o homem, sim. E também por ela ser criteriosa, assim. E aí, só para não deixar passar batido, doutor, com relação ainda ali ao resultado, né? Forma-se aquele conselho ali de 7, aí eles votam e embasam a decisão do magistrado, ou do juiz, ou o que for decidido ali já está decidido. Como é que é isso? Aí a hora que termina, né, os debates, eles vão para uma sala, nós vamos para uma sala secreta. E lá tem a votação, que a votação para os jurados, ela não é fundamentada, ele não tem que fundamentar. Como um juiz, quando vai para um caso dele, o juiz, né, togado, ele vai fundamentar, vai escrever por que ele teve que condenar. O jurado não, é sim ou não. Sim ou não. Aí ele dá o aval para o juiz prolatar a sentença. Mas o jurado, ele não fundamenta, não. É na convicção dele que ele achar ali, ele vai lá, vota sim ou não. E depois essa ordem do jurado para o juiz, aí o juiz fala, entendeu, vocês condenaram, tudo bem. Agora eu vou elaborar aqui a sentença e vai fazer a dosimetria da pena. Entendi. 9h26, Daniel Teixeira comanda aqui toda quarta o nosso CBN Direito em Pauta, hoje recebendo o advogado criminalista, Dr. Rodrigo Pouso, falando um pouco mais aí sobre Tribunal do Júri. Temos ali ainda alguns minutinhos antes da nossa primeira pausa, Daniel. O que mais de polêmicas você quer saber? Ministério Público e advogado entram em igualdade de condições? É uma realidade isso? Não, Daniel, a realidade é que, primeiro, visualmente, hoje ainda tem o Ministério Público que fica ao lado do juiz. Por exemplo, minha mãe uma vez foi assistir o Tribunal do Júri, ela mesma não entendia por que o Ministério Público estava ali do lado do juiz. Querendo ou não, o contato deles são diário. E acaba assim, conversando, que é natural ficar conversando com o juiz ali. Para quem chega da sociedade, quem está vendo, acha que o promotor é amigo do juiz ali, que pode ter uma amizade, mas parece que o juiz está pendendo para o lado do promotor. E mal sabem eles que naquele momento o juiz também não julga, né? Então, mas essa visual, essa paridade de armas, ela vai quebrado visualmente pela essa disposição, mesmo também não está em pé de igualdade, não está. E na prática, onde é que está essa diferença? Eu entendo que a diferença está muito no que os poderes que o Ministério Público tem. Podem consultar alguns órgãos, né? Tem o liame que indiretamente com a polícia, tem várias coisas que o Ministério Público tem a favor que a defesa não tem. E o principal que tem a favor é a repercussão que sempre dá, entendeu? Para o MP, até eu falo isso, ir para uma tribuna e ficar trazendo coisas geral, que eu digo sempre assim, porque a sociedade ela está violenta, não sei o quê. Nós não estamos debatendo se a sociedade está violenta. Nós estamos debatendo que o processo ele é fechado numa denúncia de um fato. É aquilo que tem que se apurar. Não vamos resolver ali o Brasil ali naquele tribunal do júri. Entendeu?
E quando o senhor fala isso, doutor, o senhor está fazendo menção, por exemplo, a eventuais pressões, entre aspas, da opinião pública, também de rede social, da cobertura da imprensa no geral, isso tudo influencia? Qual que é o peso disso num tribunal do júri? Eu entendo que muitas vezes é o vazamento de informação que não é, eu entendo que não é para saber, tem que saber, a sociedade tem que saber. Mas eu entendo que também a exposição de como muitas vezes é colocado pende sempre para a acusação. Já fala, já manda que já está condenado, que ele já é aquilo. Tem muitas vezes que tem xingamento, já começa a colocar... Tem cliente que já chega condenado. Já chega condenado. Pela opinião pública, é isso. Tem fato que você não consegue, de jeito nenhum, com provas ali, você não vai conseguir. Vou falar mais ou menos um fato aqui, que eu sou até advogado. O Ricker, aquele policial que acabou ceifando a vida da esposa. Ele tinha um tribunal do júri antes de esse fato da esposa. E ele estava com os problemas psicológicos, né, psiquiátricos, até casos de psiquiatria. E aí tinha um júri antes de um menino que ele tinha alvejado. E claro, a desistência voluntária. Tá claro a desistência voluntária. Claro. Patente. Até a vítima falou que ele desistiu, guardou o arma e foi embora. Só que o júri dele foi só falando do quê? Da outra morte. Da outra morte. Só da esposa. Só dos vídeos que saíram. E veio. Essa é a incisão. Não conseguiram separar um fato de um outro. Não consegue, porque a sociedade ela já vem com essa visão que está na mídia. Na mídia, já pegou os vídeos do local do fato, que não sei quem gravou, já expôs, já estava no Instagram da vídeo e tudo aí. E como que você consegue tirar isso da cabeça do jurado? Não tira. Já está condenado. Tá aí, 9h30, já tá na hora, Pedro, da nossa primeira pausa. O repórter CBN nos chama. A gente tem que fazer, doutor, um pequeno intervalo aqui a cada meia hora, obrigatório para a rede. Mas rapidinho, já a gente tá de volta. Aqui na CBN Cuiabá, toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui com o Daniel Teixeira, que comanda o nosso Direito em Pauta. Tem várias participações já aqui, vou trazer daqui a pouquinho. Você que está sintonizando agora, o doutor Rodrigo Pouso, advogado criminalista, é o nosso convidado de hoje. Pedro Panoc, não sei se você tem dúvidas por aí, Daniel Teixeira, fiquem à vontade, já vou trazer Adriano, o seu xará Daniel lá da Chácara dos Pinheiros e também o Evandro, que mandaram algumas perguntas aqui para o doutor Rodrigo Pouso. Eu ia perguntar para o Pouso, o judiciário hoje, você considera que ele está desacreditado? E em que ponto você acha que influencia o sujeito que ele quer cometer um crime, essa lentidão judiciária, essa impunidade que a gente percebe? Você acha que isso facilita ou induz a que o pessoal fale assim, não, eu vou cometer mesmo porque eu sei que não vai acontecer nada? Isso é uma verdade? Daniel, eu sempre, a maioria dos casos, eu atuo pela defesa. Eu entendo que, além de advogado, eu sou cidadão e estou numa sociedade. Eu entendo que, pelas falas, muitas vezes, ele entende que a norma não irá alcançá-lo. Então, pelas várias coisas que acontecem, os noticiários que estão por aí, do que acontece nos tribunais superiores, o cidadão hoje entende que a norma não vai alcançar. A justiça. Não vai para a cadeia. Ele tem essa percepção que o crime compensa. Tem essa percepção e muitas vezes vai caminhar nesse sentido, achando que a norma não vai alcançar ou que a pena não será aquela que ele entende, e muitas vezes tem essa ideia assim na cabeça e quer seguir nisso aí. E quem que hoje tem mais chance de ir para a cadeia? O homicida, o ladrão, o corrupto ou da Maria da Penha, o estuprador? Daniel, o sistema penitenciário, o sistema carcerário hoje é para pobre. Se você olhar lá, quem tem essa realidade vê, são pessoas indiretamente que têm abaixo, tem aí a normalidade, e tem gente que está pobre e preto. Pobre e pessoa de cor mesmo, tá? E isso é nítido. Se você aí muita gente fala, não tá. Tem que tirar um dia e vai lá na penitenciária, lá na frente. Pode entrar lá, é público ali na frente, ali vai ver quem está ali. E o tipo de crime que é mais comum a ver a punição hoje? Hoje está a coqueluche do momento, tá? A Maria da Penha, e está também aí esses crimes virtuais aí, estelionato, Mas não vai para cadeia.
Assim, dependendo... Tem mais crime, mas eu quero saber punição. Mas quando tá aliado com facção até, aí sim, consegue punir. E muitas vezes é a reiteração de conduta deles que fazem ficar preso. Mas na maioria das vezes, se for a primeira vez, não fica preso, vamos dizer assim. Tem, inclusive, um questionamento do Daniel, doutor, que é justamente sobre essa questão, né, que o senhor citou aí de os mais pobres, né, quem geralmente ali acabam recebendo as penas de forma mais célere. Dá para reproduzir, Pedro, por favor, a participação do Daniel, lá da Chácara dos Pinheiros. Se tá na caixa, por favor. Bom dia, Camila Ribeiro, bom dia, Pedro, aqui o Daniel Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Mandar um bom dia pro grupo da CBN, da Rádio CBN. Você quer participar? Entre em contato com a Camila, tem nosso link aí. Então, o grupo tá ligadaço em vocês. Camila, deixar uma pergunta ao entrevistado de hoje, né? E mandar um abraço pro meu amigo Daniel. Deve ser um bom advogado com esse nome, Daniel, né? Deixar uma pergunta ao entrevistado, né? Fala-se que a justiça é morosa, demora muito. Mas, ao meu ver, demora muito para quem não tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, parece que ela é um pouquinho mais rápida. É isso mesmo? Ou a justiça ela é para todos mesmo, né? Ou a justiça é aquela assim, né? Para ter acesso à justiça tem que ter um bom dinheiro, um bom advogado. É isso? Se ele puder responder, agradeço, Camila. Manda um bom dia para o grupo CBN que está bombando. Muito obrigado e até amanhã. Obrigada, Daniel, pela participação. Tá puxando sardinha aí, só porque é teu xará, né, Daniel Teixeira? Doutor, começou bem a vida. Fica à vontade para respondê-lo. Essa é uma dúvida, inclusive, recorrente das pessoas, né? Sim, acho que é um mito que todo mundo fala. A justiça, ela teve uma celeridade, sim, hoje. Por quê? Pelo sistema virtual. A justiça, ela está um pouco mais rápido que quem acompanhou e quem atuou. O Daniel atuou, sabe? Quando era papel mesmo, que você sair daqui, ir lá no fórum, protocolar, juntada, carimbo de juntada. Hoje não. Hoje ela é célere pelo sentido. A audiência é virtual, o processo você pode protocolar a qualquer horário, já está lá. De repente tem decisão que é 24 horas, já tem decisão. Então ela é célere. Agora, em relação se ela é mais morosa para a pessoa que não tem uma renda, ela pode ser no sentido de quê? Porque eu entendo assim, que quem não tem condições vai para a defensoria. A defensoria, ela é uma instituição boa, não pode falar mal da defensoria, que ela faz um trabalho correto, mas ela não é específica, ela não é assim, particular, não é para aquela pessoa, é para todo mundo. E muitas vezes, quando você tem um advogado particular, é algo que você está ali no escritório dele, conversando, ele consegue acelerar um pouco mais o processo, porque ele está lá no fórum, ele está peticionando ali, ele está cobrando. Então, nesse sentido, entendo que seria um pouco mais sério. Mas... Essa é a pergunta. A pergunta é: rico vai para cadeia? Olha, tem alguns aí que até foram, dependendo do crime, vai. Sim, com certeza vai para cadeia. Só que, igual eu digo, tem aí os instrumentos que conseguem pagar uma defesa. Não fica muito tempo. Eu fico muito tempo assim, não tem como eu te falar que vai ficar, mas acontece o seguinte, que tem conseguir pagar uma, como assim, banca de advogado, que usa os instrumentos e que está ali dedicado àquele processo. Então, muitas vezes consegue, sim, uma nulidade, consegue fazer a pessoa... A prescrição. A prescrição. Hoje ainda está um pouco difícil essa prescrição com esse negócio virtual. Acelerado, é difícil. Eu falo daqui uns dias a prescrição tem que sumir do código, porque não tem como, porque tudo é notificado com prazo, não sei o quê. É difícil, mas, em regra, vai para cadeia, mas tem uma assessoria jurídica, um atendimento melhor aí. E endurecer a pena, ou pena de morte, você acha que é uma solução para diminuir a criminalidade, ou isso não adianta? Daniel, é algo que o Brasil tem que pensar mais um pouco para frente, mas o que tem que pensar é o seguinte, muita gente não consegue enxergar a realidade de quem, como eu disse, que é para pobre. Tem pessoas que não teve a condição. O pessoal fala, mas eu também não tive condição e não fui para esse lado. Mas tem gente que vive numa condição que você não... o pai está preso e conheceu o pai preso. A mãe foi violentada, ele foi violentado. E muitas vezes envereda por um caminho que foi aquela condição de vida dele. Então ainda precisamos ver a distribuição de renda, precisamos ver educação, endurecer a pena. Teve aí agora mesmo, por exemplo, saiu aí a pena, mudou o artigo, colocou uma pena maior para feminicídio. Não diminuiu.
Não domina o fim. Endurecer pena não adianta. Pena de morte. Mesmo porque o sistema carcerário hoje ainda permanece a reclusão da pessoa ficar lá reclusa. Tá lá, quantos aí tem, quantos? 1.800 e pouco era mais morra. Hoje, falando de regra, eu vou falar aqui, vai virar uma polêmica daqui a pouco. O cara tá lá dentro, mas tá aqui fora, pô. E pro bom entendedor basta isso aí. Celular, né? Entendeu? Então, eu digo assim, tem que mudar a forma de encarceramento, a forma de tentar trazer essa pessoa de novo para a sociedade. Mesmo porque a sociedade ainda é discriminatória. Mesmo quando ele, por exemplo, pega e deixa ele tornozeleira. Mas, praticamente, se você conversar com a maioria das pessoas, quando vê um tornozelado, vai mudar de rua, de calçada. Entendeu? Isso aí é o maior desafio que o direito penal, que a sociedade tem que ter, a discriminação para mostrar que essa pessoa ela tem uma nova oportunidade. A questão da ressocialização. E quando todo mundo erra e pode errar, e muitas vezes quem erra vai pela norma penal, e aí tem essa discriminação aí. 9h46, doutor Rodrigo Pouso, que é advogado criminalista, é o convidado de Daniel Teixeira nessa manhã. O Evandro mandou 2 perguntas aqui em uma, doutor. Se existe preconceito contra o advogado criminalista e se o senhor já recusou algum cliente por um crime específico. Bom, a primeira pergunta, boa pergunta do Evandro, Evandro. né? Tem esse preconceito como criminalista. Você tem a ideia de falar assim, advogado, você é advogado criminalista, você advoga para bandido. Não, eu não advogo para bandido. Eu advogo para a norma. Mesmo porque o pessoal ainda fala o seguinte, não entende que a defensoria pública, ela é paga pela sociedade. E todo dia ela faz, assim, defesa de quem cometeu um erro. Mas ninguém enxerga a defensoria pública como você advoga para bandido? Não, é o advogado particular criminalista que é o advogado de bandido. Mas não entende que a defensoria pública, ela é paga pela sociedade e faz todo dia esse trabalho do advogado particular. Então, eu advogo para a norma. Eu não concordo com o fato, eu estou inserido na sociedade e eu pensar que você pega um feminicídio, eu não estou apoiando no feminicídio. Existe uma norma, eu estou, muitas vezes, enxergando que o processo para ele está caminhando de uma forma contrária à norma. É simples assim. Ele não defende o crime, ele defende uma aplicação justa da pena. Sim, e muitas vezes no tribunal do júri, o pessoal fala, você vai lá defender. A defesa, muitas vezes, eu pedir a condenação dele mesmo. Por exemplo, o Ministério Público, que é a regra deles aí, eu não sei de onde que eles tiraram, mas tudo é qualificado. Eu vou lá e enxergo que não tem essas qualificadoras. Eu vou lá, não vou fazer a defesa dele para ele ficar absolvido. Eu vou lá e falar assim, olha, jurados, o Ministério Público quer qualificado, que a pena é tanto a tanto, e eu estou mostrando aqui que não existe essas qualificadoras quanto a prova, e aqui eu quero que ele fique no homicídio simples. A defesa está indo lá pedindo a condenação dele pela uma tipificação aí com a pena menor. É isso. E não estou defendendo. Se pegar de regra, eu estou pedindo a condenação. E com relação a uma eventual recusa por algum tipo de crime? Ele perguntou aqui, já houve? Eu falo o seguinte, eu não tenho recusa para nenhum fato criminoso. Eu não tenho recusa nenhum, porque quando eu sentei lá na minha faculdade e eu estudei, o direito ele é para todos. Eu não pego tal crime. Eu não tô... se você falar que não pega tal crime, indiretamente você já está tendo um preconceito com o fato. Eu não tenho preconceito com o fato. Eu tenho que estudar e saber qual que é a tipificação correta. E não importa, para mim não importa o fato. Não importa o fato. Eu não recuso nenhum cliente que da área que eu atuo, que eu entendo, eu não recuso. E o Adriano questionou aqui, doutor Rodrigo, é o advogado do procurador da Assembleia que matou um morador de rua? Em que pé que está essa situação? Não sei se ele pode comentar. Assim, eu comecei atuando nesse caso, sim, eu apresentei lá o procurador, e hoje eu não estou atuando por incompatibilidade de teses. Ele queria uma tese, mesmo porque ele também é advogado, ele queria uma tese, e eu como defesa técnica, entendia que a vontade dele não ia com a minha. E acabei, em conversa normal, deixando o caso. Hoje, eu vi que parece ele já está caminhando para o plenário do Tribunal do Júri. Então, hoje eu não sou advogado desse caso, mas eu atuei lá no começo sim. Eu que apresentei ele, e aí, no meio do caminho,
Mudamos. O nosso sistema hoje, Pozo, ele é duro ou o bandido tem muito benefício? E a prisão hoje, ela cumpre a função dela de fazer justiça ou é uma vingança mesmo? Se nós compararmos com outros países, nosso sistema carcerário, nosso sistema de punição, ele é brando, né? Hoje temos vários institutos de desencarceramento, de despenalizadores, né? E na cabeça de muito, assim, quem fala na verdade muitas vezes, fica falando mal do sistema, é muita gente, pessoas que nunca passou pelo sistema. Ele acha, mas não foi preso, mas a norma é assim. Agora, quem recebe a reprimenda sim, ele tem sim, por exemplo, o endereçamento, o sistema carcerário, hoje, quem recebe não quer voltar. Mas também, olhando para outros países, ele não é um sistema que consegue recuperar, como eu disse, né? Ficou já para trás essa história de ficar o cara recluso. Com o sistema que temos hoje, né, de telefonia e algo tipo, não fica recluso. Ou libera, deixa um tempo pro cara, entra numa sala, ele conversa lá com a esposa e volta de novo. Pô. Simples assim. Tem uma situação inusitada que você teve na advocacia que você pode contar pra gente? Rapaz, a advocacia todo dia, na criminal todo dia é uma situação inusitada. Tem vários casos que... Tem de um cliente aí que não era... Não, do cliente não, estava num caso que a parte contrária não entendeu o papel do advogado e mandou tacar fogo no meu escritório. Aí o cara chegou lá com filmagem, tem filmagem, você é o outro cara. Foi lá e pegou o coquetel Molotov e queimou tudo. Queimou lá na frente. Seu escritório? Escritório, normal. Aí... É perigoso ser criminalista hoje? Daniel, o perigo do criminalista é o criminalista que mente. Esse que é o perigo. Eu sou extremamente sincero e mostro até onde é a atuação do advogado. O cara fala, doutor, chega muitas vezes e acha que lá eu sou o salvador da pátria. Não, eu sou o advogado que vai atuar ali para ele naquele momento. Não consigo muitas vezes salvar a pátria como eles querem. Agora, tem aí alguns que quando chega lá é o salvador da pátria. Promete mundos e fundos. Promete tudo e aí o que acontece? Quem está com a liberdade, prestes a perder a liberdade ou já está sem a liberdade, e muitas vezes o advogado ele não negocia com o próprio autor do fato, né? Negocia que eu digo assim, muitas vezes é familiar, pô. E aí tem colega que, eu não disse assim, que não é um colega, é advogado que passa uma inverdade, conta uma mentira que vai conseguir. Uhum. E aí a senhorinha que vai lá por causa do filho, vai lá fazer empréstimo, vai lá. Cara, isso aí que é o que caminha, quem vai para esse caminho que consegue aí. Daqui a pouco vai acabar encontrando um cliente que não gosta dessa atuação. E esse perigoso para quem mente é sobretudo por conta de ação de organizações criminosas ou não necessariamente, doutor? Não, em geral. Mas eu digo assim pelo fato de você estar enganando o próprio... Vendendo uma falsa ilusão. Vendendo uma pessoa que já cometeu um fato. Uhum. Daquele ditado assim, já fiz isso aqui mesmo, não custa mais um. Então, eu acho que na prática é isso. Aí, 9h53, CBN Direito em Pauta aqui com Daniel Teixeira, hoje recebendo o advogado criminalista Dr. Rodrigo Pouso, quase caminhando aqui para a reta final, mas sei que Daniel ainda tem algumas dúvidas, tem até um ping-pong que ele separou ali para a gente tratar com o Dr. Rodrigo daqui a pouquinho. Fica à vontade, Daniel, para seguir aqui o nosso bate-papo. Sucesso na área criminal, no tribunal de júri, o que você aconselha para quem está começando, Pouso? Daniel, quantos júris você já fez? Cara, já passei aí acho que passei, vou falar assim, acho que eu passei dos 100 já, vai bastante, hein? Já até perdi a conta. Quantos anos de advocacia? Eu desde 2005 eu sou formado. Então mais de 20 anos. 20 anos. E o que você aconselha para o sujeito que está começando hoje? É uma área boa? Cara, é uma área excepcional. Só que tem que ter o seguinte, você não basta a lei em si. Você tem que entender que quem vai enveredar nesse caminho do tribunal do júri, saber que
ali o processo e os fatos são pesados. Você vai ter que ter uma blindagem mental muito forte. Você vai ter que saber se portar perante a sociedade. Você vai ter que entender que você está lidando ali com o maior direito, o maior bem que nós temos na vida, que é indiretamente a vida, a liberdade. Então, saber buscar informação sobre isso, se você quer. E se você quer seguir os caminhos aí, eu falo assim, Tribunal do Júri não tem como eu ensinar. Inclusive, eu estou lançando meu curso aí, só que você tem como dar dicas. Você fala, tem que fazer isso aqui, porque cada um... E qual que é a dica que você dá para o que está começando? Eu digo principalmente... Vai comprar o curso. Brincadeira. Daniel não precisa. Vai comprar o curso. Daniel aprender isso aqui em casa. Assim, eu digo o seguinte, o principal, Daniel, é a verdade. É a verdade e mostrar ali a sua atuação que você vai fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor. Ah, você vai me absolver? Não sei, não sou eu que vou te absolver. Agora, eu vou buscar de tudo. Você tem muito seguidor, Pozo. Isso é uma vantagem competitiva, você acha, no mercado aí? E esses advogados jovens aí que montam no carrão, tiram foto em... o advogado ostentação. O que você acha disso? Já vão puxar para um outro lado ali, né? Eu acho que isso aí é Nutelice, né? Pronto, já queria ouvir, não fica puxando. Então, essa é a história que tem na advocacia, que achar que porque você está com o carrão, que você está com casona, você é o salvador da pátria e você vai aplicar o melhor direito. Não é assim. Mas ganha cliente essa Nutelice aí? Tem aí aqueles desavisados que vai, né? Que gosta daquilo ali. Mas a atuação é você passar a verdade, você buscar a melhor estratégia. Agora eu não consigo muitas vezes mensurar quem cai nessa aí, né? Hoje com a internet, né, apareceu aí todo mundo especialista. Então tem gente que cai, o desavisado cai mesmo. E o que motiva você na profissão? Daniel, o que motiva é a verdade, você, muitas vezes, não é o fato do dinheiro, do valor, mas é você conseguir, com a sua atuação, você mudar. O dinheiro não precisa mais, né? Então agora eu estou trabalhando... Não é isso, não. Você vê a mudança que você faz dentro de uma família. Só quem está ali e vê, quando não é questão assim de falar, mas você solta... Primeiro que um advogado não solta ninguém, quem solta é o juiz. Mas é o fato de você ter conseguido, a família, todo mundo, viu que você achou aquela brecha na norma, ou você aplicou algo que deu certo e você conseguiu resgatar aí a liberdade. Você falou em brecha, tem alguma coisa que tem que mudar na lei do Tribunal do Júri que você acha para melhorar? Daniel, do Tribunal do Júri eu entendo que a forma de escolha dos jurados, que é algo que até uma vez eu conversei com as pessoas vinculada à OAB, e é algo que eu acho que deveria ter um questionamento melhor, como que escolhe aquelas pessoas para fazer parte do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, que pela norma seria a sociedade julgando, mas a sociedade que está lá não é só concursado. É só funcionário público, né, na verdade? Tem que pegar uma pessoa... Eu acho que assim, que pegar uma pessoa que fica lá na Praça da Ipiranga, sentada um dia. Você tem que pegar um pouco estudante de direito. Você tem que pegar pessoas que entendem a realidade, porque o Tribunal do Júri, que eu entendo, além de você aplicar o direito, você tem que ir lá e levar a realidade. E como que vai falar que quer julgar uma pessoa se você não entende a realidade dela? Entendeu? Aí muita gente que está lá, assim, eu até falo assim, lá no Tribunal do Júri, aqui no plenário do Tribunal do Júri, aqui de Cuiabá, a doutora serve guaraná ralado, pro povo não dormir. Tem gente que tá lá assim, ó, quase dormindo, tipo assim, tô nem aí. Eu vou fazer um ping-pong agora, você me permite? Claro, fica à vontade. Eu falo uma palavra e você responde rapidamente o que vem à sua cabeça. Vamos lá? Bora. STF. Bagunça total. Ministério Público. Vaidade. OAB. A OAB é assim que eu digo, num todo, falta se posicionar, inoperante em alguns fatos. Planos para o futuro. Daniel, continuar na advocacia, fazer aí um trabalho bem feito
e sempre buscando aí o melhor que tem aí para a sociedade. Esse é meu papel. Muito obrigado, meu amigo. Aí, finalizou Obrigado. às 10 em ponto, Daniel Teixeira está alinhado Assim que eu aqui sou. com o repórter CBN. Doutor, obrigada pela participação aqui, Obrigado, foi um prazer muito recebê-lo. Pozo, muito obrigado. obrigado. Eu que te agradeço pela presença. Foi muito bom. Dava para fazer uns 3 programas. Tá, tem história, hein? Muito obrigado, agradeço a todos aqui da equipe, a todos, muito obrigado. Tamo Obrigada, Daniel. Semana que vem tá de volta? Aliás, amanhã, né? Aí, Amanhã. tá vendo? Eu acho que eu vou. Não, Eu semana tenho uma que vem rádio, de tem volta. uma o rádio Direito em verdinha aqui. Bom, você que Eu acho que eles sabe. vão. Acho que eles me aceitam Cê lá, que porque sabe, é todo uai. dia recebendo bullying aqui. Você que sabe. Direito em Pauta volta quarta que vem, mas amanhã tem CBN Negócios à Mesa, não é isso? É isso aí. Então vamos embora 2 fazer um convidadas intervalo. espetaculares. Tá aí, vamos fazer um intervalo daqui.